Vamos então ao estudo do nosso livro Memórias de um Suicida. Nós estamos na segunda parte, os departamentos, capítulo 6, a cada um segundo suas obras. E esse é o nosso terceiro encontro. É bom, né, Sandra? A gente tem essa vantagem de ter um som assim com uma qualidade boa. Só o operador que acaba se enrolando um pouquinho, mas com desconto a gente consegue chegar lá. Muito bem, mas vamos lá. Nós paramos então aqui na página 217. A gente volta um pouquinho na página 216. E nós estávamos falando aqui, né, como o título desse capítulo, a cada um segundo suas obras, essa passagem do Evangelho faz uma referência ao planejamento dos corpos que serão utilizados pelos espíritos, né, que desencarnaram como suicidas. E aí então, esse cada um segundo as suas obras, cada corpo será elaborado conforme a ação de cada espírito. E nós já também falamos sobre isso, que independente de suicidas ou não, todos os corpos são então preparados do plano espiritual antes da nossa reencarnação, para que cada um cumpra a sua tarefa da forma mais proveitosa possível, tendo vantagens, tendo benefícios ou tendo limitações, para que o espírito consiga alcançar o seu crescimento, alcançar o seu desenvolvimento. Então eu falava exatamente desse laboratório de modelagem, né, onde a partir do histórico de cada espírito, da análise que é feita, eles então passam essas informações para esse outro departamento, onde fazem a elaboração, né, desses instrumentos carnais que permitirão ao espírito ou aos espíritos uma reencarnação de aprendizado e de resgate também. Então, durante as instruções que Camilo e também ali o grupo do qual ele fazia parte recebia, nós temos então esse pedaço aqui interessante para contextualizarmos aqui o nosso estudo de hoje. Vou dar-lhes bom dia. Diz para nós assim, quase isso, viu, Tico e Teco? Se nós pensarmos, né, que naquela passagem da Gênese bíblica fala exatamente sobre o barro, né, que formou o corpo, né, nós estamos exatamente nessa linha de pensamento, né? Então diz para nós aqui, nenhuma peça inútil, nenhuma linha supérflua voltada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o todo generoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral, completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação, para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente, e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. Aqui nós vimos, né, o que foi colocado na semana passada, que o planejamento reencarnatório para todos nós é sempre positivo, mas devido às escolhas que nós fazemos, nós criamos então esses obstáculos que vão retardando, né, vão atrasando, na verdade, a nossa evolução. Então, todo mundo pensa que nós reencarnamos apenas para cumprir expiações. E como nós já lembramos, né, as expiações, na verdade, elas representam aquele retrocesso que o espírito tem, é aquele passo para trás, porque ele pode caminhar de uma forma muito favorável, muito proveitosa, para frente,
mas cada vez que ele comete uma falha, ele tem que dar um passo para trás para resolver aquela pendência para depois ele continuar. Se nós tivéssemos uma vida moralmente reta, com desenvolvimento intelectual, com desenvolvimento moral e tudo mais, nós não precisaríamos perder tempo, então nós teríamos uma reencarnação altamente proveitosa e uma aceleração também na nossa evolução. Mas eventualmente a gente acaba se desviando pelas paixões, pelas fraquezas, pelas tendências inferiores que nós ainda trazemos, então nós vamos criando, na verdade, essas expiações. É como se nós lançássemos no nosso caminho, né, várias, vamos dizer assim, várias sujeiras, sucatas, lixos, e depois nós temos que voltar para limpar. Se nós tivéssemos uma caminhada bem equilibrada, sem nenhum tipo de elementos que pudessem nos atrasar, nós rapidamente evoluiríamos e sairíamos também dessa esfera de provas e expiações. Somente as provas chegariam até nós, porque as provas fazem parte dos testes morais que nós precisamos vivenciar para fortalecer o nosso caráter e também para alcançar esse grau mais elevado, né, de desenvolvimento. Então as provas chegam para nós. Uma prova moral, né, onde nós seremos testados na nossa paciência, na nossa perseverança, no nosso caráter, nos nossos valores, mas eventualmente a gente acaba falhando. Um espírito, por exemplo, Selvagem, bom dia Ligeirinho. Um espírito, por exemplo, que é submetido à prova da vaidade, à prova do orgulho, sendo colocado num ambiente, numa condição onde ele acaba sendo exaltado, ele acaba sendo enaltecido e tudo mais, se ele tiver um caráter fraco, ele vai se aproveitar dessa posição e se aproveitar de todos esses benefícios que ele vai recebendo para satisfazer as seus próprios interesses, não próprias necessidades, porque o espírito não tem necessidade disso. Mas são o interesse do espírito vivenciar esse prazer, vivenciar tudo aquilo que essa condição acaba oferecendo. Só que tem o seu preço. No momento em que ele se desvia do seu projeto original, que era exatamente vencer aquela prova do orgulho, da vaidade, e ele se desvia, ele acaba criando então um empecilho que vai fazer com que ele retorne no futuro para poder resolver aquilo e seguir em frente. E isso acontece dentro do campo, né, que nós já vimos naquelas situações que nós comentamos, as provas mais difíceis que nós enfrentamos, né? A prova da beleza, porque a beleza é um problema para todos nós, parece ser uma solução, né? Não, quem é belo, quem tem a beleza, quem é admirado, quem é desejado e tudo mais, parece ser algo muito positivo para o espírito, mas na verdade isso é a porta para uma queda muito grande, porque o espírito ele acaba se sensualizando, se vulgarizando, se desviando dos valores mais elevados. Então, prova da beleza, prova do intelecto é um outro problema. Aquelas pessoas que têm ali o intelecto bem desenvolvido, utilizam isso geralmente para satisfação pessoal e geralmente para criar problemas. A riqueza é um outro problema. Nós também, dentro da nossa visão simplista, a gente acha que a riqueza, a fortuna é uma solução, e na verdade ela não é. Ela acaba sendo um grande problema para nós, porque nós também nos materializamos, nós nos individualizamos, satisfazemos as nossas viciações e tendências. Né? Exato, Nancy, né? A vaidade intelectual é um grande problema. Nós temos também a mesma coisa da fama, nós temos a mesma coisa do poder. O poder, então, nem fala. Basta a gente ver hoje, assistindo aos telejornais, o que o poder faz com uma pessoa. Então, todas essas provas morais que a gente vai vivenciando na nossa jornada, geralmente nós acabamos não passando, exatamente pela nossa fraqueza moral. O Brás, assim, bonitão, é uma prova difícil, né, Brás? Mas você vai vencer, você vai ver só. Né? O Zé Lembrolino é belo, é relativo à cultura e ao tempo. Né? Claro, então, e essa mesma beleza, Zé, ela também vai sendo trabalhada para o espírito de acordo com a fase que ele vivencia. Então cada um, né, vai ocupando ali a sua posição. Né, sendo baixinho e gordinho, o Brás, é a melhor forma da gente se livrar dessas provações, né, dessas provocações da vida. Mas vamos lá. Diz aqui ainda para nós, na recapitulação.
O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daquele que se derivou de um hausto divino, o modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza. Ou seja, ele fala exatamente sobre a perfeição, a beleza do organismo que nós então vamos alcançar no futuro. Mas ele diz assim ainda para nós, observem, falava da beleza, né? Presta atenção, Brás. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram, a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, fossem por modéstia ou humildade, fosse comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também muitas vezes a rejeitam, preferindo o seu inverso ou a mediocridade de linhas discretas àqueles que renascem espiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado de fealdade, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Então, o que fala para nós é exatamente isso, que durante o planejamento reencarnatório, há aqueles que optam por essa prova da beleza, o que é uma prova muito difícil. Nós vemos hoje a futilidade com que nós lidamos com a vida pelo fato de valorizarmos um padrão de beleza. Não importa quem eu sou, não importa quais são as minhas potencialidades, não importa quais são as minhas necessidades morais. O que importa é se eu sou desejado, admirado ou não. E nós sabemos como isso abre portas na nossa sociedade. Basta a gente ligar a televisão, assistir ali aqueles intervalos dos programas e ver as propagandas, quem são as personagens que são contratadas para vender um produto. Você vai num determinado ambiente, as pessoas que trazem um determinado padrão de beleza são rodeadas, são admiradas e tudo mais. Tudo envolvendo a sensualidade e os prazeres. Aqui nesse comentário, ele fala especificamente da beleza, porque o trabalho está sendo realizado na elaboração de corpos. Não fala de riqueza, porque tudo isso são condições em que os espíritos vão reencarnar aqui, de acordo com a infraestrutura que é planejada para a sua reencarnação. Mas o seu instrumento é exatamente aquilo. O que é o seu instrumento, como ele funciona, quais são as suas características. Então, por isso, ele fala especificamente da beleza. Aqueles espíritos que vivenciam uma experiência de resgate doloroso, ele sabe que a beleza, que envolve o orgulho e a vaidade, vai fazer com que ele fracasse nesse seu projeto. Por isso, então, ele acaba escolhendo linhas mais discretas, linhas medíocres, como foi dito aqui no texto, para que ele passasse despercebido e concentrasse todas as suas forças no trabalho moral que ele precisa realizar. O Francis lembrou ainda, só imagino como esses políticos voltarão em uma próxima encarnação, eles e tantos outros, porque a gente vai pensando naquilo que é mais grave. Os ditadores, os políticos, os empresários, muitas vezes até religiosos, nós temos ali uma gama significativa, inclusive envolvendo a nós mesmos, como nós voltaremos também nas próximas encarnações. A princípio parece que está tudo bem, mas a pergunta é, será que está tudo bem dentro daquilo que foi planejado? E essa é a grande dúvida. E diz aqui para nós então, vede esses modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais, assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas, que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. O auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com um invólucro carnal apropriado ao gênero de labor que eram chamados a desenvolver, qual armadura sólida que outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém,
de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando seus deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Então isso aqui foi um discurso voltado exatamente para aqueles espíritos suicidas. Mas hoje nós encontramos, né, nós podemos mais uma vez estender esse raciocínio para aqueles espíritos, né, ou para nós, por exemplo, que eventualmente temos uma vida com uma negligência com a nossa saúde, uma vida sedentária, com uma alimentação inadequada, com substâncias que nós ingerimos ou inalamos, enfim, tudo aquilo que nós fazemos para destruir o nosso próprio organismo. Já que nós teríamos, pensando que nós teríamos, por exemplo, uma reencarnação de 80 anos de idade, quando chega pelos 60 anos de idade, a nossa vitalidade está chegando ao fim. Pela destruição do nosso organismo. Então, tanto no caso dos suicidas, como daqueles, como André Luiz chama e Kardec também comenta lá no livro Céu e Inferno, daqueles que são suicidas inconscientes. E a grande maioria de nós acaba se encaixando nessa condição. Pelo tipo de vida que nós levamos. Temos todas as condições de ter uma vida saudável. Nós escolhemos o contrário. Começando pela nossa dieta. O que nós temos prazer em comer durante as nossas refeições? Aí temos ali as frituras, os condimentos, né, os açúcares, as gorduras, enfim. Tudo aquilo que vai prejudicando o nosso organismo, prejudicando o funcionamento do nosso organismo. E aí depois de uma encarnação seguinte, de acordo com a forma como nós vivemos, traremos, não tenhamos dúvida disso, sequelas que vão, infelizmente, interferir no bom desenvolvimento do nosso organismo numa existência futura. E aqui, então, como esse discurso foi um discurso pesado para aqueles que eram os ouvintes, né, os espíritos que desencarnaram como suicidas, Camilo colocou para nós aqui: não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento. Amarga tristeza ia avassalando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Não obstante, seguimos-lo de boa mente, à renovação do convite, para nos aproximarmos das mesas onde inspirados anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo prestes a reencarnar. Então, agora a gente entra no tema de hoje. Então eles se aproximaram daqueles projetistas que eram também, né, chamados de anatomistas, que trabalhavam exatamente na elaboração de cada detalhe do corpo humano. E é muito interessante, né, quando a gente começa a ter uma compreensão melhor desses bastidores que acontecem no plano espiritual, né, dos trabalhos nos bastidores que acontecem, a gente começa a ver o mundo hoje de uma forma diferente. Quando nós vamos a hospitais especializados, né, aqui em São Paulo nós temos várias entidades, temos o Hospital do Infantil do Câncer, nós temos ali a APAI, que tratam com crianças com limitações intelectuais, nós temos a ACD, que também trata com crianças com limitações físicas e intelectuais, e nós começamos a pensar, né, diferentemente do que a nossa ciência tradicional costuma mostrar. Aliás, nós vimos isso ontem, estudando, né, na introdução aos estudos da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, falando exatamente da visão da ciência e do espiritismo, desse conflito de ideias. E aí, diferentemente do que a ciência diz, que por acaso a natureza não foi perfeita. Então, durante a gestação, houve ali uma má formação, uma criança então nasce trazendo problemas congênitos, sejam doenças, sejam deformidades. E aí então nós acreditamos que simplesmente houve uma imperfeição da natureza. Ao contrário, quando nós começamos a conhecer aquilo que acontece então nesses bastidores, nós vemos que aquilo foi planejado de acordo com a necessidade de cada espírito. Porque pela visão da ciência tradicional, não importa quais são as condições, quais são os efeitos morais que aquela situação provoca no indivíduo. Sabe que ele vai sofrer. Porque, afinal de contas, o corpo que ele habita não é um corpo perfeito.
O corpo que ele utiliza não é um corpo perfeito. Então não há pena, ele vai ter que ter paciência, ele vai ter que compreender, ele vai ter que contornar as situações dentro do possível e vai ter que seguir em frente. Ou seja, ele não teve sorte. Por azar, o corpo dele não foi perfeito. Então, nesse caso, o que determina a felicidade e a infelicidade de cada pessoa, assim como também onde ele vive, em que condições, qual é o seu grau de intelecto, qual é o seu padrão de beleza, tudo isso é uma questão de sorte e de azar. Aí então nós começamos a conhecer esses trabalhos de bastidores. E nós vemos que lá na origem já havia o planejamento para que o espírito reencarnasse, tendo todas aquelas condições favoráveis ou desfavoráveis para o seu desenvolvimento, de acordo com o seu histórico anterior. Então nada é por acaso, não é o acaso que determina a evolução de cada espírito, a sua vivência aqui no mundo material. É um planejamento que vem exatamente de acordo com suas necessidades, ou, seguindo aqui o nosso texto, a cada um segundo suas obras. O Braz lembrou aqui, né, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, né? Dalai Lama fala sobre isso, e isso mostra exatamente esse apego ao material. Até porque o budismo ele tem uma semelhança muito grande com a doutrina espírita, porque fala sobre a necessidade evolutiva que o espírito tem através das suas conquistas morais. E ele vê com facilidade os obstáculos que o dinheiro, que a matéria, pode provocar. O dinheiro não é mal. Mal é o uso que nós fazemos dele. Importante lembrar sempre isso. Vamos então aqui para os nossos corpos. Diz aqui então para nós o instrutor. Nessas bancas de trabalho, continuou minucioso, auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas, portadores de débitos vultuosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Então recebeu um corpo belo, um corpo perfeito, um corpo saudável, e aí então o espírito se envolveu numa trama trazendo tantas dificuldades, e ele acabou destruindo esse organismo. E ele traz, então, débitos vultuosos, porque não é apenas a questão do suicídio, é a questão da forma como ele viveu, todos os problemas e situações que ele acabou criando. Nós tivemos o caso, por exemplo, né, o Belarmino, se eu não me engano, que é um dos companheiros aqui de Camilo, que ele não apenas viveu, né, toda aquela trama de uma relação afetiva tumultuosa e tudo mais, como ele cometeu o assassinato da esposa e depois ele cometeu o suicídio. No caso do Camilo, vivia ali como escritor, teve ali a deficiência visual, não suportou, cometeu o suicídio. Depois nós tivemos o outro, né, que é aquele, me esqueci o nome dele agora, que se encontrava lá no isolamento, a mesma coisa, passou por aquele fracasso material, cometeu o suicídio, envolveu a família toda dele num desequilíbrio enorme, né? A filha que acabou sendo a esposa que acabou se envolvendo nessa mesma situação, o filho virou um criminoso. Então todos esses históricos vão se somando para fazer com que o espírito, no seu planejamento futuro, comece então a elaborar um organismo e também as condições para a nova reencarnação, com o objetivo de resgatar esse passado delituoso. Bom dia, Helena. E diz aqui ainda: abusaram eles da magnífica saúde que possuíam. Saúde, bem inapreciável de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas, com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que lhes facultarão os lauréis do progresso espiritual. Sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, aqueles nossos inditosos irmãos envenenaram os fardos preciosos com excessos de toda a natureza. Lentamente depredaram-nos com os abusos do álcool, intoxicaram-nos com as inalações do fumo, aviltaram-nos com os vícios sexuais, brutalizaram-nos com as imoderações alimentares, desviando-se para a gula, o que para aqueles
o que para aqueles conquistou alterações nas funções gástricas e engurgitamento das glândulas hepáticas, danificando lamentavelmente por acúmulo de operosidade o delicado aparelho digestivo que vedes acolá no modelo primitivo, retratado naquelas estátuas que tanto admirastes. Outros, não satisfeitos com esse gravoso desrespeito a si mesmos, como ao generoso doador da vida, o qual a só por si responderia por um autêntico gesto de suicídio, incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes a tuberculose torturante, uma úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado do sistema nervoso, a hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais que para si mesmos criaram, usaram de violência igualmente reprovável e coroaram o acervo de inconsequências, destruindo completamente, matando brutalmente o fardo concedido pela bondade paternal paternal de Deus, empunhando contra si próprios armas homicidas. Eis, todavia, o resultado de que se apavoram. Não morreram, porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, excruciados pela inabalável dor, inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais não mais idênticas às destruídas por sua espontânea vontade, mas apropriadas ao gênero de expiação que criaram com a consequência natural das mesmas infrações. A essa altura sentimos-nos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos, o próprio ambiente contornado por sugestões inerentes às reencarnações expiatórias, infiltrava um angustioso mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até a ansiedade. Mas o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão vulgar em nosso ser que de nada nos queixamos, antes silenciávamos pensativos. Convidou-nos a continuar ouvindo em repouso, acrescentando-nos confortáveis poltronas onde nos sentássemos. Em seguida, tomando lugar ao nosso lado, fraternalmente recomeçou o operoso irmão Clemente. Estais inteirado por irmã Celestina de como se verifica a vossa internação nesse departamento, para que me alongue nas mesmas exposições. Direi apenas que seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária, essa existência anormal que criastes fora da programação, estatuída pela divina providência. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos vossos corações através de sugestões benéficas, que não regatearemos em vosso favor. Segredaremos alvitres mediadores para as aflições que vos atingem através da vossa faculdade de intuição, acesa pela solércia do sofrimento. Zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas necessárias à permanência na experimentação terrestre. Vigiaremos para que não se agravem as provações por que passareis, dadas as condições egoísticas em que se mantêm as sociedades em que sereis chamados a testemunhar o arrependimento em que permaneceis, as quais vos poderiam dificultar demasiadamente a vitória, acumulando dores excessivas em vosso trajeto, já de si mesmo contaminado de urzes e espinhos. E somente acerraremos tão vasta quão espinhosa missão, quando cessada a vossa expiação reparadora do ato do suicídio, cortamos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo tornado naturalmente cadáver e vos reconduziremos para aqui, encaminhando-vos ao departamento do qual vos recebemos,
e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo a flui de encaminhar-vos a locais novos por direitos e afinidades que por direito e afinidades vos convierem. Aqui o que é falado para nós é sobre aquele, nós já vimos isso anteriormente naquelas explicações que foram trazidas de Irmã Celestina, falava sobre o vínculo que esses espíritos suicidas teriam então com esse departamento. Então eles reencarnariam partindo desse departamento no planejamento dos corpos, no planejamento das situações morais, enfim, do planejamento completo de suas reencarnações. Seriam então assistidos por esse departamento durante as suas existências terrenas, tendo ali a presença constante e a vigilância desses amigos espirituais, e quando desencarnassem, voltariam então a ter contato com esses espíritos de novo nesse mesmo departamento, para fazerem então uma avaliação de como foi a reencarnação desses espíritos, de que forma que eles aproveitaram essa oportunidade. Se, como foi colocado no final, o espírito conseguiu então resgatar aquele passado delituoso, ele terá então oportunidade de elaborar novas programações, agora em outras regiões, em outros departamentos, em outros locais, não mais junto a esse grupo, porque esse grupo em especial trata de espíritos que cometeram suicídio. A partir do momento em que esse suicídio que foi praticado foi resgatado, e o histórico desse espírito foi então resolvido, ele já não tem mais nenhum tipo de débito relacionado com esse ato especificamente, ele então será encaminhado para outros lugares onde novos planejamentos serão feitos. Então aqui especificamente para espíritos suicidas. E a gente pode então pensar em outros grupos, né? Dá para a gente imaginar, por exemplo, que, como eu falo para vocês, a gente sempre estende essas explicações para outras situações. Nós temos, por exemplo, como nós comentamos, né, se não me engano foi o Brás que comentou, Brás, não sei se foi você, quando nós falávamos sobre abortos, né? Não sei se foi o Brás ou se foi o Zé que comentaram, o que comentou. Então, no caso de abortos, então mulheres que, por exemplo, que praticaram um aborto, têm uma nova oportunidade de regressarem ao mundo material, aqui ao mundo físico, planejando uma nova maternidade com aqueles espíritos. Então nós temos também esses espíritos vinculados a outros departamentos específicos para aquele caso, para dar o apoio, porque vai ser sem dúvida nenhuma, né? Bom dia Nando. Então nós temos uma reencarnação bastante difícil, onde nós temos ali dores que são envolvidas, dores morais, envolvendo o grupo todo, o espírito que ia reencarnar, os pais que cometeram esse ato. Nós temos nos casos que podemos imaginar grandes indivíduos que trazem responsabilidades dentro do campo político, por exemplo. Você vai com o objetivo de transformar aquele país, ou transformar aquela cidade, aquela região, a vida daquela sociedade com o seu trabalho, com a sua compreensão. E o espírito então reencarna. E aí, se ele falha nesse propósito, ele tem esse vínculo com o plano espiritual. Então, esses grandes missionários que vêm da mesma forma, pensarmos, por exemplo, espíritos como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Gandhi, e dentre outros tantos nomes de grandes missionários aqui no nosso mundo, eles estão vinculados a esses grupos que elaboram esses grandes projetos. Nós estamos reencarnados, vinculados a uma instituição no plano espiritual. A grande pergunta que a gente faz é: qual será esse departamento e qual será exatamente o perfil desse departamento para fazermos parte dele? Será que era ali um hospital, um manicômio que nos assiste, fazendo com que nós reencarnemos para depois voltar numa condição mais equilibrada? Será que somos espíritos missionários que viemos para cá? Então nós temos esses vínculos. Nós não chegamos aqui no mundo espiritual, aqui no mundo material, simplesmente soltos. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação bastante simples, para termos uma ideia, falando sobre, por exemplo, uma vida militar. Imagina que um soldado ele é treinado dentro de um quartel, dentro de uma unidade.
Ali então ele recebe todo o treinamento, tem os equipamentos, tem a missão que é planejada. Aí então ele vai, embarca numa aeronave, vai num campo onde ele tem que atuar, um campo de batalha, um campo onde tem a sua missão, ele salta de paraquedas, cumpre a sua missão, mas ele continua vinculado àquela instituição. No momento em que a missão acaba, o seu retorno será para aquele quartel de onde ele é originado. Então ele não salta de paraquedas e ele fica alguém solto no mundo, como muitos de nós imaginamos. Porque a gente fica se perguntando, eu estou aqui, para onde será que eu vou quando eu desencarnar? Você vai voltar para onde você saiu. De onde você saiu. Então nós temos nesse quartel, entre aspas, nessa unidade, onde foi planejada a nossa reencarnação, nós temos ali não apenas o local de onde nós viemos, mas todo o corpo administrativo, vamos chamar assim, com quem nós temos vínculos. Espíritos que planejaram, espíritos que nos observam, que nos acompanham e que aguardam o nosso retorno. No momento em que nós retornarmos para essa unidade e o nosso trabalho tiver sido cumprido e nós tivermos novos planejamentos para fazer, nós seremos encaminhados então para onde? De direito, de acordo com a nossa necessidade, para melhor, se o trabalho foi bem cumprido, ou para pior. Se nós chegamos como espíritos para cumprir uma determinada função na nossa sociedade, aquela é nossa unidade. E aí, de repente, no meio do caminho, nós cometemos um suicídio. Pronto, já deixamos de pertencer àquela unidade e vamos para essa outra unidade para cuidar de suicidas. Criminosos, missionários, desses líderes religiosos que nós temos pelo mundo todo, vieram com o compromisso de conduzir a humanidade para a evolução espiritual. Eles estão vinculados a um grupo que tem esse objetivo. Os artistas, quantas vezes nós ouvimos falar em colônias de artistas? De cientistas, já ouvimos falar a mesma coisa também. Grandes gênios da humanidade, de onde eles vieram? Eles saíram do nada. Eles tiveram como objetivo esse esclarecimento, esse aprimoramento. Então pensemos sempre assim, cada um de nós tem aqui um crachazinho que tem o nosso nome e em cima tem o nome do lugar de onde nós viemos, e é lá que nós estamos vinculados. É dali que nós recebemos o nosso salário e é para lá que vão as nossas contas. Nesse caso, nós estamos tratando então dos suicidas, que nesse momento estão vinculados a esse departamento, mas assim que cumprirem a sua tarefa, serão encaminhados então para um departamento melhor. É um raciocínio maravilhoso quando nós pensamos assim, né? Pensamos que nós, que somos espíritas, trabalhadores espíritas, nos perguntamos, né, qual será exatamente o vínculo que nós temos com o plano espiritual. Não é à toa. Não estamos por acaso aqui no mundo e não estamos sozinhos. Esses espíritos protetores, esses anjos guardiões que nos acompanham, também estão vinculados conosco nessas mesmas instituições. Braz lembrou aqui, né, muitos gênios já vieram à Terra, né, sem nunca terem ido à faculdade, né, trazem já o conhecimento inato. Assim como artistas, né, porque a gente vê muito, né, Braz, que eu sempre comento com vocês, que o que se destaca na internet é quando nós vemos pessoas que têm habilidades intelectuais e habilidades artísticas. Aquelas crianças, aquelas pessoas que não tiveram estudo e tudo mais. Mas dentro do campo moral, nós temos pessoas generosas que criam instituições, que realizam trabalhos e tudo mais, que isso não aparece na internet. A gente só vê uma criança tocando piano ou uma criança entrando para a faculdade mais cedo, mas a gente não vê uma criança generosa. Isso não chama atenção. Crianças que desde cedo começam já a demonstrar aqueles princípios morais mais elevados, que quando se tornarem adultas, serão pessoas que vão ajudar a transformar o mundo moralmente. Então cada um traz ali a sua habilidade. E todas elas estão vinculadas com, desde a origem, mantém assim, vamos dizer de uma forma simplista, mantém o cordão umbilical com aquela unidade original. Zé lembrou, né? Mas será que o espírito pode reencarnar sem nenhuma programação? Né? Não todo mundo tem uma programação, Zé. A pergunta que a gente faz
é que qual é exatamente a nossa tarefa, né? A nossa tarefa. Porque ninguém vem aqui sem ter um objetivo. A nossa programação, na verdade, ela tem um objetivo de crescimento pessoal. Nós, inicialmente, somos pessoas comuns. Nós não vemos, por exemplo, no nosso caminho, grandes trabalhos assim de influenciar gerações, de transformar o nosso mundo. O nosso trabalho é um trabalho comum. É resolver o nosso problema com os nossos familiares, é resolver o nosso problema íntimo. Isso tem um lado positivo, tem um lado negativo. O lado positivo é que se a gente está preocupado com o nosso problema pessoal, significa que nós não temos nada grave para resolver. Nós não somos assassinos, não somos suicidas, não somos não somos terroristas, nós somos pessoas comuns. É aquele arroz com feijão, não passa fome, não come filé, né, mas também não passa fome. É aquele arroz com feijão com ovo, aquela coisa bem básica. Agora, por outro lado, o lado negativo é que nós ainda estamos comendo arroz com feijão e ovo. Se nós tivéssemos feito um trabalho de evolução mais significativo, nós estaríamos comprometidos com tarefas que exigiriam de nós mais responsabilidade, mais capacidade. Então a grande maioria vive nesse comum, faz o planejamento com quem você vai casar, se você vai ter filho, onde você vai morar, que trabalho que você vai fazer e tudo mais. Nada muito complexo, mas também nada muito grave. Pois é, exatamente, Sandra. Então é isso que a gente percebe. Então todos nós temos uma programação. Essa programação, na maioria das vezes para nós, que somos espíritos comuns, o nosso trabalho é assim, olha, eu preciso deixar os meus vícios morais, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o caminho que eu tinha antes. Se antes eu tinha um comportamento, eu tenho um comportamento diferente. Eu tenho que me ajustar com as pessoas do meu passado. Essa é a nossa programação. Então quando nós pensamos assim, poxa, mas eu queria tanto ter uma missão como Divaldo Franco, será que nós temos capacidade para isso? E aí nós pensamos, nossa, o Divaldo Franco, ele tem capacidade para fazer aquilo. Ai dele se não fizer. Já brinquei com vocês, inclusive, sobre o Chico, né? Nossa, mas o Chico foi uma pessoa tão boa, tão capaz, não sei o quê. Ai dele se tivesse falhado na missão dele. Com toda a capacidade que ele tem, não tivesse feito o que ele fez. E aí então, o papel, né, de Emmanuel, dando aquela fungada no cangote dele para não sair da linha. Porque capacidade ele tinha. Conhecimento ele tinha. Se ele falhasse, seria um tombo assim, abissal. Então cada um de nós traz a missão de acordo com a nossa capacidade. Para outros, que muitas vezes parece ser uma existência completamente improdutiva, para um espírito, por exemplo, que vocês falaram um pouquinho mais acima sobre mendigo, né, como o Tico Teco lembrou também aqui de mendigo. Muitas vezes aquela existência de mendicância para aquele espírito é um projeto pessoal de trabalhar a humildade, de trabalhar ali reflexões. Então, por mais improdutiva que pareça a existência de alguém, ele tem uma missão muito específica de foro íntimo. Não é nada relacionado com a humanidade, com grandes projetos. Nós vemos também da mesma forma pessoas que passam uma existência inteira, né, numa condição de saúde extremamente precária, que a gente pensa, poxa, parece que ele veio para sofrer. Não, o sofrimento é uma consequência do passado, mas o seu trabalho de limitações dentro daquela doença é um trabalho de transformação interior extremamente complexo. Então cada espírito vem com a sua programação de acordo com a necessidade. O engraçado é que, para nós, né, que trabalhamos no atendimento fraterno, bom dia, Milton. Para nós que trabalhamos no atendimento fraterno, é muito comum nós encontrarmos pessoas que vêm em busca de orientação, perguntando assim, olha, eu não sei qual é o objetivo da minha vida. Qual é o sentido da minha existência? O que eu vim fazer aqui? Eu não descobri até agora. Então as pessoas muitas vezes não conseguem perceber que o simples fato dela estar encarnada e viver de uma forma equilibrada, de tentar se desenvolver, é para ela o projeto que ela precisa. Só que muitas vezes ela traz ali vazios que ela não compreende.
traz ali um vazio afetivo, traz um vazio existencial, que isso está relacionado com suas existências anteriores. Então esses são os projetos que nós temos. É sem dúvida nenhuma um grande desafio de sabermos qual é o propósito da nossa existência. Mas o nosso propósito da nossa existência é exatamente existir. Como diz, né, aquela passagem atribuída a Gandhi, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Ou seja, é no dia a dia, vivendo de uma forma equilibrada, desenvolvendo os nossos valores, aproveitando as oportunidades, tentando construir uma existência que seja proveitosa para nós mesmos, mesmo que isso não traga para nós aquela satisfação tão desejada. Porque para nós, como eu falei para vocês, uma vida prazerosa, uma vida cheia de alegrias, uma vida com fortunas, esse seria o nosso objetivo. Só que nós temos muito mais que construir do que isso. Bom dia, André. Então cada um de nós tem um projeto pessoal. O nosso projeto é nos transformarmos da melhor forma possível. As oportunidades vão surgindo. Se nós temos um indivíduo que tem ali um projeto de fazer um trabalho de caridade dentro de uma instituição, ele vai vivendo a vida dele, trabalhando ali os seus valores, naturalmente a oportunidade vai surgir. Quando ele menos esperar, ele vai bater na porta de um lugar dizendo assim: olha, a gente precisa de ajuda, você quer ajudar? Aí ele vai falar assim: por acaso eu estava passando e me chamaram. Na verdade, estavam esperando ele passar para poder chamá-lo. Então cada um de nós tem um próprio projeto. Ainda que seja um projeto apenas dentro da nossa casa. O meu projeto é resolver esse abacaxi que está aqui. Para outros, o projeto é resolver o abacaxi do mundo. Para outros, é um projeto íntimo, como nós vimos nos casos, por exemplo, dos suicidas que estão internados naquele manicômio, naquele estado mais grave de evolução. O projeto daquele espírito é reencarnar num corpo completamente limitado, cheio de deformações e tudo mais, e passar uma existência apenas vivendo aquele momento. Esse é o seu momento. Cada um de nós, então, tem a própria missão. O Brasenbrock foi avisado em criança de uma missão com a cidade de Louisiana, cumprir sem saber ou lembrar. Entre aspas, né, Brás? Sem saber ou lembrar, né? Mas estava na memória, assim, ó, você vai para lá e você vai fazer aquele trabalho. A gente pode não estar consciente, mas certamente sabia o que estava fazendo, né? Continuando, vamos lá. Então, falávamos aqui dos vínculos, né, que cada indivíduo tem com determinada região no plano espiritual. Mais uma vez, todos nós. Ele diz assim então de novo: e somente encerraremos tão vasta quão espinhosa missão, quando, cessada a vossa expiação reparadora do ato do suicídio, cortarmos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo tornado naturalmente cadáver. E vos reconduziremos para aqui, encaminhando-vos ao departamento do qual vos recebemos, e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo, a fluir de encaminhar-vos a locais novos que, por direitos e afinidades, vos convierem. Então, cada um de nós tem um vínculo com uma região no plano espiritual, e por ela nós somos assistidos, somos também sustentados, e assim que acabar a nossa missão, é para lá que nós retornaremos. Seremos então aqueles soldados que retornaremos para a unidade de origem, e lá será determinado então o nosso futuro, se nós continuaremos vinculados a ela, ou se nós seremos encaminhados para outras unidades que têm ali outros tipos de missões. Vamos em frente. Jamais, repitamos, o retorno ao campo físico-material se efetivará a contragosto vosso. Poderá dilatar-se vossa permanência nessa colônia por longo tempo, porque contra a vossa vontade não reencarnareis. Olha que informação importante. Eles então não serão reencarnados de uma forma compulsória, obrigatória. Essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade, se dará com aqueles espíritos do manicômio que não têm condições
condições quaisquer de tomar alguma decisão. Então eles serão conduzidos para aquele ambiente até que comecem então a despertar novamente a consciência de uma forma equilibrada. Mas esses espíritos aqui então, na condição de suicidas, não reencarnarão a menos que eles tenham plena segurança de que eles vão reencarnar para poder fazer a coisa dar certo. Por isso então eles podem adiar as suas reencarnações. Nem mesmo a lei soberana constranger-vos-á a novas tentativas nas liças terrenas, porquanto um dos seus mais sublimes dispositivos, que nos impulsiona à aquisição de honrosos méritos, é justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, senão facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira o animar-vos para o formoso desempenho, é aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento através do raciocínio e do exame dos fatos, ou seja, trabalhar pelo convencimento, pelo esclarecimento. Tais diligências, entretanto, serão efetuadas durante o estágio no departamento em que ingressastes, e não neste, conforme tiveste ocasião de observar durante as instruções que tendes obtido. Geralmente, porém, o suicida vê-se em tão precárias condições, quer físico-astrais, quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação. Ele próprio deseja-o ansiosamente, apressa-se em obtê-la, suplica a mesma ao Todo-Poderoso através de preces ardentes, não raro em ocasião inoportuna, o que nos força a contrariá-lo, obrigando-o a uma espera que permitirá maiores possibilidades de êxito. Permitiu-me, nosso respeitável opositor, pequena pausa, durante a qual atendeu a alguns discípulos que o consultavam acerca de importantes serviços de elaboração. Observamo-lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o de que tratavam. Em compensação, notamos que conservava invariavelmente no delicado semblante sorriso cativador que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, ao demais, jovem e dotado de grande pureza de linhas. Dir-se-ia o modelo ideal que os estatuários da Grécia Antiga inspirou para obras-primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda as 30 primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido, pois então ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe for mais grato ao coração, como às recordações. Víamo-lo como se fora realmente um homem, nobremente trajado com o uniforme da falange, mas algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual, não obstante o carinhoso fervor de materializar-se tanto a fim de nos consolar e servir. Aqui é interessante que ele comenta, porque muitas vezes Camilo ele apresenta aqui algumas passagens que de completo desconhecimento sobre o plano espiritual, embora seja um livro que traga para nós tantas instruções. Mas o que nós vemos aqui é que ele traz relatos aqui de um espírito que era completamente ignorante com relação a essa realidade espiritual. E aí então ele chega no mundo espiritual, se surpreende com várias dessas passagens, e inclusive fica admirado com um jovem, próximo ali dos 30 anos, ali por volta dos 30 anos, tendo tanto conhecimento e sendo responsável por um departamento. E aí depois ele comenta que, complementando aquilo que chega para nós como instrução, quando ele diz assim de novo, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido, pois então ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe for mais grato ao coração,
como as recordações. Então nós chegamos no plano espiritual, nós encontramos pessoas jovens, pessoas velhas, né, na sua aparência fisionômica, mas que na verdade é simplesmente ali um resultado do seu pensamento. Muitos de nós chegamos no plano espiritual, damos uma ajeitada assim na aparência, apenas para ter aquela aparência saudável, mas nós estamos tão acostumados com essa aparência atual, que para nós acaba ficando uma coisa natural. Então quem desencarna como adolescente, permanece muitas vezes com a aparência adolescente. Aquele que desencarna com uma aparência de uma idade mais avançada, dá aquela ajeitada assim para poder ter uma aparência mais saudável, mas mantém aquela aparência de maturidade. Uma criança que desencarna, muitas vezes mantém aquela aparência. Mas conforme a consciência vai despertando, o espírito naturalmente vai se moldando, vai se adaptando àquela nova realidade, e aí então ele assume uma postura, uma imagem, vamos dizer assim, definitiva para aquele momento em que ele se encontra, que é mais conveniente, seja de acordo com sua lembrança, com suas recordações, com sua memória, algumas vezes uma reencarnação atual, uma determinada fase dessa reencarnação, outras vezes uma aparência de uma reencarnação anterior. Para um espírito que se constrange muito de uma situação atual, que cometeu ali, uma pessoa muito visada por um crime que cometeu, por um delito muito grande, seja contra si mesmo, seja contra outras tantas pessoas, uma lembrança que traz uma experiência sofrida, ele então assume uma outra personalidade, mas ele não perde a identidade, ele assume uma aparência diferente. Então isso aqui é só um parênteses para a gente poder ter uma ideia dessa capacidade que nós temos, né, de modelar o nosso corpo perispiritual de acordo com o poder da nossa mente, né, com a nossa vontade. A Sandra lembrou, né, meu pai desencarnou em 95 com 67 anos e minha mãe foi no ano passado. Será que eles vão se reencontrar? Ele vai achar ela velha? É uma pergunta muito relativa, Sandra, né, porque nós lembramos sempre que nós temos as nossas origens, como eu falei para vocês. Cada espírito ele tem ali um padrão vibratório diferente, então ele vai viver junto com um grupo muito de acordo com a afinidade que ele tem. Se nós temos dois espíritos que caminharam de uma forma harmoniosa, não tiveram assim não se destoaram, muitas vezes é um espírito mais equilibrado, outras vezes tem um relacionamento com um espírito muito desequilibrado, um espírito que vive um egoísmo muito grande, certamente não tem por que esse espírito equilibrado, que viveu uma vida reta dentro das suas possibilidades, ter de novo que conviver com o espírito desequilibrado. Nesse momento houve uma diferença entre esses dois espíritos, degraus diferentes. Se eles vão se reencontrar, a tendência é sempre se reencontrar, porque os espíritos ali têm um balanço para fazer de suas existências. Mantém um vínculo, né? O vínculo que eles têm aqui de casamento no plano material é um vínculo apenas material, mas o vínculo espiritual ele foi estabelecido antes. Então os espíritos geralmente se reencontram, se ajustam. A aparência que eles vão ter vai depender muito do desejo que cada espírito tem. Então nós veremos mais para frente, né? A Marion lembrou para nós aqui que tem um exemplo parecido em nosso lar, nós encontraremos ali famílias, né? Temos ali até mesmo, né, com André Luiz, né, com o enfermeiro, né, que eu me esqueci o nome dele, que tem ali encontrando com a mãe, com a sobrinha. Então os grupos familiares que têm afinidade tendem a se reencontrar, até por vontade própria. Já aqueles que têm grandes distúrbios, ísias, né, obrigado Marion. Então assim, já aqueles que têm ali grandes distúrbios, né, grandes lísias, já aqueles que têm ali grandes conflitos, vão se reencontrar muito mais para ajustes, mas cada um vivendo dentro do seu ambiente. Eles não serão prisioneiros, não estarão ali algemados, sofrendo aquela relação. O que eles tinham que fazer dentro dessa relação, estando algemados, foi aqui durante a existência física. O casamento, a maternidade, a paternidade, a parte de serem irmãos, né, essa irmandade também é a mesma coisa. Cada um vai viver ali a sua relação aqui. No plano espiritual se reencontrarão pela afinidade.
ou se tiverem que fazer ajustes. Mas essa relação de ajustes, que é mais problemática, será ali apenas para poder acertar o que precisava ser acertado, e depois cada um segue seu caminho diferente. Se são espíritos afins, eles vão naturalmente desejar continuar juntos. Então, é difícil a gente trazer assim uma situação específica para cada um. Mas todos eles serão atraídos pela afinidade, pelo amor que tem entre eles, né? Porque a gente lembra que lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali as famílias consanguíneas e as famílias espirituais. Muitas vezes a família consanguínea é formada por espíritos que têm ali ligação espiritual. Outras vezes são espíritos antipáticos que se juntam para formar uma família consanguínea, e quando acaba, cada um vai para o seu lado. Felizmente ou infelizmente. Avançando um pouquinho mais, vamos lá dar uma aceleradinha aqui, que está acabando já esse capítulo. Então falava sobre essa questão da idade, né? Depois diz para nós aqui: retornando ao nosso grupo, continuou paciente e grave, né? Antes a Nancy colocou, né, muitas vezes podemos estar longe do nosso amor para resgatar débitos do passado, até que acertemos. Não apenas desse nosso amor, Nancy, mas muitas vezes espíritos reencarnam longe da própria família espiritual. Cheguei a comentar sobre isso num dos nossos estudos anteriores, há pouco tempo inclusive, que o espírito, ele se chega numa família, ele se sente estranho naquela família. Ele não consegue se vincular com amigos, ele não consegue se vincular com a família. Não que ele tenha problemas com a família. É aquela família que fica ali atormentando a vida dele, não. É uma vida harmoniosa que eles têm. Mas ele percebe que são pessoas novas e que realmente ele sente falta daquele grupo com quem ele tinha mais afinidade. E esse afastamento de reencarnar, entre aspas, de uma forma solitária aqui no mundo material, é para ele, sem dúvida nenhuma, uma experiência bastante dolorosa. No caso daqueles que têm relações afetivas mais próximas, né, espíritos que se amam profundamente e reencarnam distantes um do outro, isso se torna também uma prova muito dolorosa, muito difícil. Exatamente, né, o próprio Evangelho fala sobre isso, inclusive falando sobre melancolia, né? Mas nesse caso é uma melancolia, não é de alguma coisa do mundo espiritual, são das pessoas mesmo. Ele sente saudade de gente, sente saudade de alguma coisa, de uma terra. Muitas vezes o espírito não apenas reencarna solitário aqui no mundo, mas exilado de onde ele vivia. Como, por exemplo, ele reencarna em outro estado, em outro país. E ele está ali, né? Um exemplo claro disso, Ivone do Amaral Pereira. Ela não reencarnou dizendo que o pai não era pai, que a mãe não era mãe? Que ele queria o pai dele de volta, que ela queria a terra dela de volta? Que ela viveu na Europa, com outras famílias, de repente ela nasce no interior do Rio de Janeiro, vive naquela região com pessoas estranhas, e pelo fato dela ter aquela sensibilidade mediúnica bastante aflorada, ela percebia que aquele não era o lugar dela. Inclusive vendo ali os próprios familiares, né, que era ali o Roberto de Canaleiras, que era também ali qual é o nome do espírito que acompanha ela? Me fugiu o nome dela. Me ajudem aí. Tem o Roberto de Canaleiras, né, que era marido dela, se eu não me engano. E tem o espírito... Qual é o nome dele? Charles, obrigado. O espírito Charles, né? Então, nós temos ali espíritos com quem ela tinha afinidade, que estavam fora da relação que ela daqui do mundo material, e ela inclusive ficou exilada. Então, quer dizer, esse espírito, de acordo com a necessidade, viveu exatamente esse isolamento. Literalmente esse isolamento aqui no mundo físico. E ela relatava isso nos seus livros. Ela falava sobre aquela solidão que ela sentia, aquela tristeza que não podia ser preenchida, que ela só sentia isso quando estava em contato com Charles, que nem sempre ele estava presente. Então nesse livro, na história dela, conta exatamente isso, essa situação. O Tico Teco lembrou, né, seria muito triste se no lado de lá ficássemos apartados daqueles que amamos como pais, filhos, netos. É a família espiritual, né, que vai se juntando. Continuando. Retornando ao nosso grupo, continuou paciente e grave. De toda a extensa falange que penitentes que por esses umbrais têm passado, excetuo da exemplificação em apreço
os internos do manicômio. Isso a gente já tinha falado, já tinha adiantado para vocês, né? Excessivamente prejudicados, sob pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sob os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas. Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio, suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convenha ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio do livre-arbítrio. Ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe boloiçavam entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas, em tamanho natural, eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observando não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas, mas figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior, caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, etc., que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria das estátuas e explicou, não sem deixar entrever expressivo acento de tristeza, enquanto, com assombro, líamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação: Vicente de Biqueira Fortes, reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos de idade. Uma nota de rodapé que nós temos aqui diz que nome fictício, qualquer semelhança será mera coincidência, né? Obviamente que trouxe para nós aqui somente para instrução. Então, informações: quando reencarnou, quando deveria voltar, o tipo de suicídio e quando aconteceu. Vedes essa miniatura, continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos, pois assim alterada reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, porque a lei que cria a beleza não impõe esse estado dramático e feio às suas criaturas. Agora o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retornar ao corpo carnal, nascer de novo a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Olha só então, hein? Ele deveria reencarnar aos 74 anos. Reencarnou com 29. Ele tem mais 48 anos de existência num corpo absolutamente deformado. Urge ao demais que reencarne com apenas 9 anos de estrada no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral, pela infernal resolução de matar a organização animal, que, a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio. Mas voltará plasmando o barro carnal sobre o molde perispiritual que no momento arrasta, o que significa dizer que reencarnará enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria.
e tal seja aquela composição de pais sifilísticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., etc., será possivelmente paralítico ou débil mental, ou ainda tuberculoso, etc., etc. Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de se não expor 8 situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação? Perquiria desolado. Oh, não. Absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhante delonga. Tornou o erudito chefe do departamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui, nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar nesse estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato com as forças vitais que com o suicídio se dissiparam indevidamente pelo seu físico astral, com o qual consertavam poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando em resultado este tenebroso efeito, essa inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará elevado padrão da justiça celeste, em a qual tanta esperança se depositávamos? Ou seja, ele pergunta assim, vendo situação como essa, faria com que eles tivessem mais confiança nessa lei? Considerando o que há pouco afirmaste, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia esses desgraçados em seus renascimentos expiatórios? Que digo eu, acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir a providência esse acúmulo de desgraças, quando, infelizes que somos, se nos perdemos nos brenhais do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração. Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esquecestes, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar enquanto nos honramos com a sua sublime observação? Por que estudarem a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divinas que são? O de que cuidamos, no momento apenas, se trata de uma inobservância das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. É o que os homens inventaram para se torturarem, em desacordo com o que, para sua felicidade, o Criador estabeleceu com suas leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida, justamente desligando-o desse estado de coisas, insustentável para um espírito, que a lei o impele à reencarnação? O que julgaríeis, então, que faríamos a Vicente ou a qualquer de vós, sob as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe, porque somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele, tal como será ela, é a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado, continuará albergado em nosso instituto. Estará da mesma forma hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento. Assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção-geral do templo, assim como dos assistentes missionários nomeados pelo alto. Essa reencarnação que vos parece horrorizar
será como intervenção cirúrgica melindrosa, medida drásticas previstas pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Se há amor e misericórdia em permitir à lei o retorno à arena carnal da condição atual, como ousam conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder ao Altíssimo novos ensejos para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do báratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente, sob a tutela do Magno Nazareno, e à custa dos esforços próprios da natureza edificante do dever fielmente cumprido. Porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas com a reencarnação? Não estará porventura amparado hoje como amanhã pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário forjado do ato insano que praticou a revelia da lei de Deus? Espíritos que pairam em esferas celestes como o próprio divino médico das almas, não estão, porventura, preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique ao calor dos atos justos e meritórios, forrando-se da humilhante situação em que jaz no momento, dentro do mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Tem uma letra aqui estranha. Não, aliás, o sofrimento, ligação magnificente que acumula sabedoria através da existência? Aliás, não seria, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula sabedoria através da existência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que não se deve cometer por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo reprova e condena. Aí está porque o pensamento, a intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. A Vicente, como vedes, a lei outorga o sagrado direito de existir sobre a Terra, animando um envoltório físico-material perfeito, como este modelo que aqui se encontra, neste pedestal. Que fez ele desse corpo, porém? Rejeitou-o, espezinhou-o, atirou-o brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto à lei, porém, muito caro lhe há de custar. Espiará as consequências naturais do ato, reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como a outrem, se alguém além dele foi prejudicado. Amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído, um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução, interrompido pela queda nos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar. Acabamos então aqui esse nosso capítulo, fechando aqui essa explicação bastante clara. E nós temos uma preocupação muito grande, principalmente porque esse mês de setembro é considerado o mês amarelo. Significa que nós temos aí uma campanha de conscientização e também de promoções de diversas campanhas contra o suicídio. E aí isso chama atenção exatamente da gravidade desse ponto, a quantidade de pessoas
que têm procurado informações sobre suicídio, jovens principalmente, aqui no Brasil, e os atos, né, efetivamente consumados. Então, na verdade, nós temos ali aquela campanha contra suicídio, porque o suicídio é a morte e tudo mais. Nós estamos vendo aqui agora o outro lado do suicídio, a continuidade da vida desse espírito, as condições em que ele vai se encontrar e a forma como ele retornará aqui para o mundo. E como nós comentamos também, enquanto a humanidade não se conscientizar de que cada espírito aqui encarnado é um espírito imortal e que retornará a esse mundo de novo para viver as consequências daquilo que viveu, positivamente ou negativamente, nós continuaremos vivendo apenas dessa aparência que nós temos aqui do mundo material. Se combate o suicídio para evitar a morte. Agora nós sabemos que nós devemos combater o suicídio para evitar o sofrimento do espírito, porque ele vai continuar vivo. Então nós encerramos por aqui esse nosso estudo de hoje. Uma instrução, esse capítulo muito interessante no que diz respeito a essa preparação das reencarnações, a elaboração, o planejamento dos corpos e tudo mais. O próximo capítulo, capítulo 7, os primeiros ensaios. Então já teremos aqui